chamo Cido Aparecido Ronaldo. Meu nome é Cacilda. Eu sou a Cidinha. Eu sou o Adilson. Sou o Bruno. Eu sou a Dai. Eu conheci a Sol na Diogo Feijó, há muitos anos atrás, há uns 26 anos. A gente está aqui na igreja há 19 anos. A pastora Luísa sempre ia pregar na igreja que a gente congregava. Aí nós mudamos para perto aqui da igreja e os pastores de lá indicaram a gente para poder estar vindo na igreja da pastora Luísa. Quando eu entrei na Sol, eu me apaixonei pelas vidas, pelos pastores, e eu já tinha uma amizade com os pastores. E aconteceu algo na igreja a qual eu congregava. Eu falei com a pastora, conversei com ela, pedi oração, pedi uma direção para Deus, onde eu iria congregar. E eu orei a Deus, Deus falou no meu coração para me congregar na Sol da Justiça. Eu me alegrei muito. Dali a gente foi para outros barracões. E depois nós estamos aqui na Avenida Brasil, número 700. E na época a gente estava passando uma fase muito difícil da nossa vida e a gente estava assim muito carente na época e a gente foi recebido assim com muito carinho, com muito amor e portanto que a gente está aqui até hoje, Eu gosto muito de louvores. Eu cheguei lá e gostei muito do louvor e a pregação eu me senti bem. Então eu resolvi continuar. Estamos há 5 anos na igreja, Sol da Justiça. Foi um convite, que a gente recebeu através da Patrícia e do Zé William. A gente veio basicamente aí na época da pandemia, desde o primeiro culto que a gente chegou aqui. Tocou muito, Desde o louvor, a palavra. O tratar da igreja, com seus membros é totalmente diferente. O que me fez ficar aqui na Sol foi, de verdade, o amor da pastora Luísa e do pastor Wagner. Eu posso falar que Bruno e eu, nós somos um depois da Sol e outro antes da Sol. A nossa vida se transformou depois que a gente chegou aqui. Quando eu conheci o Cido, que eu falei de Jesus para ele, e eu fui assim bem direta com ele, eu congrego na Sol há muitos anos, e lá é uma igreja abençoada, já convidei ele veio para cá, e na época eu lembro que eu orei ao Senhor e falei pro Senhor, falei, Senhor, se em 3 meses ele batizar, é ele que o Senhor tem para minha vida, meu esposo. E em 3 meses ele conversou com o pastor Wagner, fez o discipulado e batizou. E ele está aqui, está congregando, serve na casa do Senhor. E eu me alegro muito de ver o que o Senhor tem feito na vida dele, aqui na Sol da Justiça, E nós temos crescido assim, junto, em comunhão, em união, junto aqui com a Sol, na célula de casais também, que é algo assim que impactou muito as nossas vidas, assim, porque nós temos aprendido, a conviver um com o outro. Bom, a gente vivenciou muitas bênçãos, como casal, porque a gente, a partir do momento que a gente veio aqui para a Sol, assim, o nosso casamento foi aqui dentro da igreja, muitas coisas boas que a gente vivenciou aqui e continua vivenciando. Recentemente a gente teve um milagre muito grande nas nossas vidas, no qual depois a gente vai testemunhar a respeito, e que faz parte também dessa história. Como casal, passamos por tribulações, era um momento complicado, a gente veio da Bahia, então longe, ali da família. E realmente quando eu cheguei aqui que foi entender a confirmação de Deus. E passando por isso tudo, a gente teve não só 2 pastores, foi um pai e uma mãe pra gente. Manteve a gente muito firme em Deus. E perante isso tudo que aconteceu, a igreja só mostrou realmente que o nosso olhar seja para Jesus. Hoje a gente vive o nosso melhor momento. Se a gente tiver realmente uma casa como a Sol da Justiça, onde a gente pode vir ser realmente direcionado, a tribulação passa e a gente vive o melhor que tem em Deus. A gente aqui teve realmente um casamento restaurado. Nós amadurecemos tanto como casal, como espiritualmente mesmo, de busca de Deus, porque aqui a gente tem isso. A gente chega aqui, a gente já sente a presença de Deus. Deus fez muita coisa na nossa vida. A gente aprendeu a obedecer e a gente batizei, a minha vida mudou e a gente foi notando na vida da gente que foi acontecendo. Deus foi movendo a gente em todos os sentidos, em parte de casal, em parte de família. Hoje meus filhos estão todos juntos, meus netos. Então, para mim, foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus e os amigos, os irmãos da nossa igreja. Nós sempre foi bem recebidos. Hoje a Igreja Sol, cito sempre isso quando eu converso com as pessoas, até com os irmãos, eu falo assim que os irmãos daqui da igreja são muito mais minha família do que minha própria família, porque a convivência que a gente tem com os irmãos é muito boa. A gente tem assim uma afinidade, tem um carinho muito grande por todos, Então, para mim a Sol é a minha família.
Eu amo essa igreja, amo a todos aqui. Eu sempre tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Porque a gente recebe o carinho de todos, né? E a gente tenta retribuir. Eu sou a Keila, estou há 17 anos aqui na Sol da Justiça. Eu cheguei aqui na igreja, período difícil da minha vida, junto com a minha mãe e família, que a gente estava passando ali. E uma pessoa chamou a gente para vir visitar. E eu e minha mãe já tinha ido em várias igrejas. E eu me lembro, mesmo pequena, eu me lembro que a gente chegou e foi muito diferente. Tudo que a gente precisava era de um abraço. Eu lembro que minha mãe me falou isso esse ano, no começo do ano, e eu vou chorar. E da forma que ela foi recebida com um abraço, isso marcou a vida dela. Então ela falou, é aqui que é meu lugar. E na época a igreja não era nesse templo, era mais perto da nossa casa, então era mais fácil, assim, questão de transporte. A gente se identificou muito com a igreja, pela igreja ser amorosa, tão receptiva. E além de tudo isso, eu lembro que a minha mãe comentou comigo que a palavra, parece que a pastora Luísa estava pregando para ela, porque foi muito específica, foi tudo aquilo que ela precisava ouvir naquele dia. Há 17 anos eu continuo aqui nessa caminhada, agora como adulta já. Nessa fase da minha vida, a Sol da Justiça esteve comigo e faz parte de mim já. Eu não consigo imaginar a minha vida sem essa casa, sem essa família, sem essa igreja. Meu nome é Daniel, mais conhecido por alguns por Jason, outros por Pais Niel. Meu primeiro contato com a Sol da Justiça foi através de um amigo. Durante esse tempo de amizade, ele já começou a falar de Jesus, de Deus, e começou a falar da igreja. E eu vim uma primeira vez e nunca mais deixei de vir. Estou aqui já há quase 6 anos e quando eu olho para trás, eu vejo que praticamente tudo na vida do Jason mudou. Eu era um cara que tinha muitas inseguranças, tinha muito medo de tudo, era muito tímido e graças a Deus ele me curou, me transformou, tirou minha timidez, trouxe ousadia para mim e eu vejo que tudo isso foi aqui dentro da Sol da Justiça, foi tudo oportunidades que Deus foi criando para me curar aqui dentro dessa igreja. Eu vi muitas oportunidades, muitas mesas, muitos cuidados de pessoas, desde o Samuel que me trouxe para cá, os pastores. A pastora Luísa gosta muito de falar que Deus ele não une pessoas, mas ele une propósitos, e eu vejo que aqui dentro da igreja, Sol da Justiça, é um lugar onde Deus cria conexões divinas mesmo para transformar a vida das pessoas, e eu fui uma dessas pessoas. Olá, meu nome é Thiago, mais conhecido como Thiaguinho. Eu e minha família estão aqui na igreja há mais ou menos há 9 anos. Eu lembro que a gente já frequentava outra igreja, que era aqui perto, e meus pais, passando na avenida, resolveu vir aqui num culto de domingo à noite, e eu, como consequência, vim junto com eles, graças a Deus. O que me fez ficar na Sol por tanto tempo? Um dos maiores motivos foi minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã. E uma outra questão também, que infelizmente teve uma época que eu fiquei afastado, mas voltei, e o que me fez, assim, de eu ter ficado feliz de ter voltado, foi em relação à amizade, que é um tipo de amizade, de carinho que eu tive aqui na Sol, que em outros lugares que eu fui por algum tempo, não tive. Corpo ser literalmente um corpo, de não ser apenas amigos, ter um grupo aqui, mas sim ser um corpo em si, uma família. O que mais me impactou foi... Eu vou chorar. Vou pegar já, tá? O que mais me impactou foi a questão de ser família. Então, família cuidando de outra família, sabe? Então, estar perto dos pastores, estar perto de pessoas que sempre me trouxe para perto. Eu tenho passado um momento agora um pouco difícil com a perda da minha mãe. E mesmo passando isso, eu vejo que a igreja é o que eu preciso estar, sabe? Mesmo sendo um período muito difícil, eu vejo como pessoa o quanto isso me ajuda. Minha mãe sempre serviu nessa casa e agora eu tô na constância de trazer meu pai também. E eu vejo ele vindo e eu fico muito feliz porque eu sei que minha mãe orou muito por isso. Eu sei quando minha mãe orou por isso e como pessoa isso me mostra que não é só uma igreja, não é só um lugar, não é só pessoas, mas sim uma família onde acolhe, onde a pessoa tá ali para te escutar e além disso para caminhar junto, para te dar força. Quantas vezes, às vezes eu tava ali dando uma boa noite, dando um abraço, mas eu que precisava do abraço, não a pessoa que estava chegando. Então, como pessoa, isso me trouxe força para poder ressignificar toda a dor que eu tenho passado e, além disso, ressignificar todas as fases, sabe? Que eu pude amadurecer, que eu pude crescer, que eu pude aprender algo novo com a igreja, com essa família. Nunca que eu fiquei sozinho. Sempre tem alguém ali que vai estar te chamando, te mandando uma mensagem, falando assim,
Olha, você não foi no culto ontem e tal, como é que foi? Você vai vir hoje, você vai vir amanhã? Porque não é apenas um colega seu que vai estar ali, mas sim é o irmão em Cristo que vai estar dentro da sua igreja. E uma coisa que eu aprendi muito sobre essas amizades foi essa questão de sempre se importar com a pessoa, com o seu amigo, independente de onde que ele esteja, independente de como que ele esteja. Eu vejo que é mais que colegas de ministério, é mais que amigos, vai se tornando tudo uma família mesmo. Eu percebi, principalmente esse ano eu passei por algumas dificuldades, passei por um luto, eu perdi meu pai. Eu acabei percebendo que eu faço parte, eu tenho uma família, além da minha família de sangue, com a minha mãe, o meu irmão, os meus avós, eu tenho uma família espiritual, que é a Sol da Justiça, que é cada um dos membros dessa igreja. Eu tive um entendimento, eu vejo que Deus falou muito comigo ali. A gente estava num casamento esse ano e o Espírito Santo falou muito comigo, tipo, viu que você faz parte de uma família? Você está dentro de um velório, você está com todas essas pessoas. Você está em um casamento, você está com todas essas pessoas. Você está em uma festa, você está com essas mesmas pessoas. Você vai viajar, você tem prazer em viajar com essas pessoas. E além do mais, vocês se veem praticamente todo final de semana, mais que talvez até família de sangue. Então, eu creio que o que tem me dado prazer em continuar aqui, fazer parte aqui, são essas raízes mesmo, essa família espiritual mesmo que Deus me deu. Eu creio que Deus tem preparado algo novo para a Sol. Um tempo que às vezes a gente nem imagina, uma nova estação, onde às vezes muita coisa que a gente conhece a gente vai passar a achar novo, porque é algo que Deus tem trabalhado, algo novo nos nossos corações. Mas além disso, eu também vejo o crescimento da Sol como comunidade, sabe? Eu mesma estabeleci a minha família para poder congregar e fazer parte dessa família. Então, eu acredito que toda a juventude hoje já tem essa meta, já tem essa visão de futuro. Então, como Sol, eu quero que minha família faça parte de tudo isso, meu pai e a minha casa também. A principal visão que eu tenho sobre o futuro Sol da Justiça, eu posso falar, eu participei muito, né? Não tão jovem, mas participei muito do culto de jovens. E eu vi aquilo ali, aquele culto de jovens ser tão verdadeiro, ser tão real, que não era ali só por uma cena ou não era ali só para estar ali em cima falando algo. Era um culto realmente verdadeiro. E naquele culto ali, eu acabei olhando, realmente vendo o futuro da igreja. Hoje eu vejo minha filha entregando realmente a Jesus, batizada em línguas, conhece a palavra, aprende a palavra. A cada culto que elas vêm dos jovens, a cada palavra ministrada no domingo para os adolescentes, isso pra gente faz muita diferença, porque a gente sabe que a geração que vai ficar é essa geração que vem agora. Eu espero assim, né, que Deus abençoe cada dia mais, né, porque como os pastores, nós, né, somos da geração que vamos passar, né, então estão se formando uma nova geração, pelo jeito assim que a gente tem visto, os jovens de hoje estão muito avivados, graças a Deus por isso, né? Inclusive a minha neta tem participado bastante, tem se interagido. Então a gente quer assim, né, que Deus abençoe, que continue essa igreja por muitos e muitos anos, que a nossa descendência continua trabalhando e lutando por essa igreja. E para quem está chegando aqui buscando algo verdadeiro de Jesus, você veio ao lugar certo, porque eu creio que aqui o Senhor Jesus vai falar ao teu coração. Aqui é o lugar que realmente você sente a presença de Deus a cada culto. O que se faz aqui é verdadeiro. Se você está chegando agora na Sol da Justiça, continue se entregando verdadeiramente a Jesus dentro desse lugar, que aqui você vai ter uma vida de amor a Deus incrível. Venha para a igreja. Que dizer de 28 anos da comunidade Sol da Justiça? 28 anos de fidelidade de Deus, de cuidado de Deus. Igreja é família, igreja são vidas. Quando Deus nos chamou para esse ministério, para esse trabalho, quando o Senhor nos disse que havia um povo que Ele nos daria para cuidar desse povo. E é isso que nós temos procurado fazer nos 28 anos, cuidando das pessoas, amando, apacentando o rebanho que Deus confiou a nós. E é claro que nem sempre a gente acertou, é claro que as nossas expectativas nem sempre foram supridas, houve momentos difíceis, houve lágrimas, houve perdas, houve frustrações, mas há uma certeza no nosso coração que nós chegamos até aqui com esse mesmo Deus que nos trouxe até aos 28 anos, nos levará até onde Ele deseja, com essa nova geração que está se levantando. Nós cremos realmente que Sol da Justiça viverá ainda os seus melhores anos a partir
partir desses 28, nós acreditamos realmente que haverá colheita, multiplicação, muitas pessoas se achegando a esse rebanho, muitas pessoas sendo cuidadas, sendo alcançadas através do amor de Jesus pelo ministério da comunidade Sol da Justiça. É só gratidão, é só dizer muito obrigado, Senhor. O Senhor é sempre bom na nossa vida, o Senhor é sempre fiel e é por Ele, para Ele e por causa dele tudo. Tchau, que Deus abençoe.